Boas pessoal, digo fala Xanquei, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e desta vez mais um novo vídeo de Skywars. Eu ainda não tinha trazido Minecraft ao canal, o primeiro vídeo foi random, foi de Happy Wheels, portanto espero que gostem agora deste, vai ser de Skywars. O próximo vídeo provavelmente vai ser de Survival Games e só depois vai haver CSGO, Deathmatch, competitivo, demolição, não sabemos. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do canal, apoiem, deem um like desde já, também comentem o que é que vocês acharam, que isso ajuda mesmo bem a crescer o canal. Por exemplo, digam mesmo críticas, mesmo se tiver alguma coisa mal podem dizer, não me importo, gosto de receber críticas que é para poder melhorar o canal. E portanto vamos ir uma partidinha e já volto. Até já. E bem pessoal, o primeiro mapa vai ser mapa Desert e começamos aí já com um pauzito. Para quem não conhece este server, vai estar aí na descrição, sempre em todos os vídeos, tudo o que eu jogo está sempre na descrição. Isto agora vai ser o mapa Desert no Cubecraft. Já escolhi uma equipe do Swordsman, para quem não viu. E bora lá. Eu agora parece até que estou com frio, não me estou a mexer muito bem, mas... Aí agora estou a pôr aquele señal, isso não está burro, mas está-se bem. Eu não sei se tenho equipes para este gajo. Cheira-me que não, mas... Tenho! Oh, não tenho equipes para o gajo, mas está-se bem. Oh, bem! De kill! Oh my... Fogo, Simon. Bem. Juro, esta merda... Puto. Eu estou a falar para mim próprio. What the fuck, esse é um pato. Mas está-se bem. Eu comecei aqui com o início até bom. Bora lá. Isto é 1.8, já não dá para fazer esta cena e defender ao mesmo tempo, mas está-se bem. Depois, para quem também pode querer saber ou assim, eu uso a versão 1.8, que é agora a nova, não é? Nova quer dizer, não é o 1.8, é não é 1.8.1, que isso é que é não. É mesmo 1.8. Bora lá. Espero bem que ele não esteja muito bem equipado, mano. Bora, crítico na boca. Limpo, bem. Que bem joga. Oh, arquinho com power, como eu gosto, está-se bem. Umas setinhas aqui para o papai. Ninguém está a vir por trás, portanto, deixa-me cá dropar a caca. Dropa tudo. Só já faltam 4. Um está ali. Já muitas vezes fiz esta porcaria, tipo, mandei-se uma seta ao calhas. Ao calhas quer dizer, tipo, apontei para o gajo, mas... tipo, parei de olhar e... Talhou! Lá em baixo. Bem... Ainda posso estar aqui a fazer ponto, isto depois de dar bosta. Separar aqui os blocos que eu gosto de fazer isto. Eia, que merda de ilha, este gajo devia ter o kit de TNT. Maluco. Está-se bem. Oh, só já falta este. Eu e este amiguinho. Isso é uma merda nas setas, mas... tentar dar-lhe aqui um poucozinho. Anda cá. Espera, ele também tem setas. Deixa-me cá com uma sandoirada. Oh man, ele tem boa protection. Não, filho da puta. Oh man, então, como é que ele me está a caçar? Não acredito nesta merda. Pronto, agora é um gajo. Esta vai ser a parte chata. Temos os dois setas e o gajo está sempre bada chato. Opa. Vou fazer. Só já tenho uma sede, está-se bem. Vou esperar que o gajo venha e depois. Come on. É que se eu vou, eu provavelmente vou lá para baixo, portanto. Este gajo tem ar com power, como é que ele me caça assim? Está-se bem? Talhou! GG! Ai, que puta de break! Mas é bem! O som deve estar bué alto.
Mas caga nisso mesmo. Vamos a mais uma partidinha e já volto. Até já, manos. E bem, para acabar vamos Mapa Bones. E ouviram bem, isto é para acabar porque isto é o segundo vídeo. Portanto, eu não vou estar tipo a fazer vídeos longos já de início, né? Vou começando a fazer à medida que o tempo passa, vamos tendo mais feedback, etc. Vou fazendo vídeos mais longos. Eu acho que vocês também concordam nisso, mas não sei. Se quiserem que eu faça vídeos mais maiores, é só dizerem, mas acho que é melhor não, porque ainda não temos aquele feedback mesmo bom. Não é que o vosso feedback não seja bom, mas ainda não é mesmo espetáculo, portanto não vou estar a fazer vídeos grandes já. Faço agora deste assim meio granditos. E agora, bora. E era uma bela kill, mano. Tá cá. Isso. E eu vou ter de voltar para a minha ilha. Eu já sei como é que é este mapa. Este mapa é Snake. Os gajos entram mesmo. Fuck you. Peraí. Eu posso não falar tanto quando estou a jogar. Isso é normal porque também estou um backup ao concentrado, né? Oh shit. Rush. Ganhar neste mapa é mesmo. Fuck mesmo. É mesmo lixado. Porque é um mapa que tem buerras. Oh! Não acredito, estava um hit. One hit kill. Espetáculo. 12 setes. É uma bosta, mas. O que é que me falta? Falta-me uma picalheta. Uma picalheta. Deixa cá ver. Oh fuck. Talhogo! Ai caralho, até ganhei, maninho. O gajo vem para mim. Rebentei o mesmo todo. E em PVP até sou. Posso dizer que até que sou bonzito. E ando para aqui fazer o que. Por acaso tem dá uma certa visão. Isto é um dos mapas com mais PVP. Está ali uma team. Um está bem equipado, outro está uma bosta. E fazer pontos aqui neste mapa também é. Caneco, alta breaks. Isto às vezes dá-me tipo breaks que eu ou ando mais rápido ou paro mesmo no tempo. Isso fazia mesmo. Agora não convinha morrer, né? Oh, abri o baú, what the fuck. Oh, o baú não é carreguei no S sem querer. Bem. Que quilos. Estou a jogar muito. Oh, se eu não ganho esta merda. Tudo assim. Posso mesmo dizer por tudo assim. Espero que ninguém venha para mim. Ninguém quer dizer, só já falta um agora que eu estou a ver. Fine. Amanhã aqui ceninhas. Eu não gosto de estar com esta cena assim torta. Bem, peixinho para aqui, para nós. Agora, o que é que me falta? Uma picalheta, mas isso já não. Uau, vem-me o coração à boca, mano. Aí o gajo está full dim. Puta que pariu, mano. Vou ter de voltar para trás, isto vai dar bosta. E o gajo está muito melhor que eu equipado. Ui, e risco-me levar com uma seta. Fazer ponto para o meio a faltar só aquilo. E o gajo tem arco. Complicado. Bem. Vai ser muito foda. Está-se bem. Se fizer ponto para o meio, posso arranjar assim um arco com power ou assim. Pois, isso já ele disse que tinha, né? Não, eu não vou estar a gastar setas. Eu quero é que ele gaste as dele.
bem. Ui, se ele caísse era uma bosta. Oh, man. Sou muito lento, muito lento. Só me faltam umas calças. Não é isto. Sim. Mas já é uma maçã dourada. Para o caso dele vir, eu... se calhar até o derrubo em PVP, não tenho nenhuma certeza. Mas... ele está a vir, ele está a vir. Ele tem uma certa boa vantagem sobre mim, está ali em cima. Ai, puta de poke. Deixa, esquece mesmo. Esquece isso, mano. Eu vou para ti e já eras. Não? Oh, fuck you. Espera aí, até calma, puto. Come on. Your bitch. Já levaste um bom pouco, mano. Levaste um bom pouco. E se ele não morre... GG! Aí, fica esse soro. Oh, chama hacker. Chama hacker mesmo. Oh, chama hacker. Eu chamo-lhe skill. Isto é uma frase de um amigo meu. Ele é que me ensinou. Se estivesse a ver este vídeo, chupa-mos. Vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado aí do vídeo, deixem desde já o vosso like, comentem o que é que vocês acharam, fiquem bem, até à próxima e fui!